Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Frank voltando para trocar uma ideia com vocês, né, sobre alguns assuntos interessantes. E o papo da vez é o seguinte, cara, é uma pena que, na minha opinião, logicamente, que o Brasil seja um país em que as pessoas não tenham muito interesse em ler, né, em adquirir conhecimento. Eu acho que o pessoal já cresce com aquela ideia de que, poxa, eu vou pra escola, não sei o que lá, vou ter que ler lá, vou ter que ler em casa também, sabe? E assim, é uma pena, porque isso faz com que o povo, ele seja um pouco ignorante ou medíocre, né, e realmente só tenha destaque aquelas pessoas que se interessam em ler de fato. E isso não é segredo para ninguém em nenhum lugar do mundo. A pessoa que realmente adquire muito conhecimento é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa cheia de conteúdo. E isso é muito bom, cara. Conversar com gente assim é muito legal. Só que na grande maioria das vezes a gente não entende muito bem o que as pessoas estão falando, porque eles falam algumas coisas que parecem ser bem complicadas ao nosso conhecimento. Só que não é isso. Ela estudou tanto, ela sabe de tanta coisa, que aquilo que pra gente é difícil o entendimento, pra ela é muito simples. Isso simplesmente porque ela decidiu estudar, ela decidiu adquirir conhecimento. E isso não é algo que o povo brasileiro realmente de fato deseja, né? O povo brasileiro deseja sim sempre crescer, deseja sim sempre ter sucesso, né? Mas sempre da forma mais fácil. Isso, infelizmente, é um erro, na minha opinião, porque muitos outros países por aí afora, eles adquirem grandiosidade com o seu país, né, destaque com o seu país, por exemplo, porque o povo é muito inteligente. O povo realmente ganha destaque por ter uma grande cultura, né? Eu não estou falando que o Brasil não tem uma grande cultura, porque o Brasil tem grande cultura sim, tá? Embora sejamos um povo muito miscigenado, nós temos a nossa própria cultura também. E isso é algo louvável, porque todo país tem. Qualquer país tem a sua própria cultura, seu próprio folclore, e isso é legal, o Brasil também tem, né? E isso é algo ali com que a gente possa se orgulhar. Mas na questão de conhecimento, de realmente sentar para ler uma obra literária, para ler um livro e realmente trocar uma ideia sobre aquilo, não tem. São poucas pessoas, infelizmente, sabe? E eu acho que se a galera ela tentasse ler um pouco mais, tivesse um maior interesse sobre a leitura, sobre adquirir conhecimento, para que no futuro ela possa ser uma pessoa melhor, por exemplo, com os jovens, deveria ser feito isso agora, sabe? Tá tendo essa coisa aí de pé de meia que na minha época e na sua época não tinha. A gente era obrigado a ir pra escola de qualquer forma e a gente ia. E a gente às vezes ia, não era nem porque tinha que ir para estudar, a gente ia porque não queria ficar em casa e queria encontrar a galera lá da escola, na verdade. Isso é um fato, vamos falar a verdade, não me adianta mentir não, isso é um fato, a gente só não queria ficar em casa e queria encontrar a galera lá da escola pra gente poder ficar trocando ideia com eles, conversando, jogando bola no tempo vago. Quem nunca? Porra, todo mundo, né, vamos falar a verdade. Mas adquirir conhecimento mesmo, ninguém queria desde aquela época lá, e hoje acho que é até pior, porque na nossa época não tinha essa ideia da internet realmente ser o que ela é hoje, né, de fato, até porque ela veio realmente começar a bombar depois dos anos 90 pra frente, né, antes disso não tinha. Então, para essa galera que é ainda mais antiga que eu, para eles era sim obrigatório ir para a escola para obter não apenas o fim do seu analfabetismo, como também conhecimento, né, para quem sabe no futuro se tornar um professor, se tornar um juiz ou um desembargador. E não pense que isso era coisa que qualquer um queria e gostava de fazer não, tá? Porque ainda assim, desde aquele tempo até hoje, é necessário sim você meter a cara nos livros para você ter um conhecimento bom, para o que quer que você queira fazer no seu futuro, independente da área que você queira atuar, sabe? Seja na medicina, seja, sei lá, em farmácia ou qualquer outra coisa. Você tem que ter conhecimento daquilo para que você possa fazer direito e assim você realmente ter um bom trabalho, você se fixar naquele serviço, né? O que é um pouco difícil hoje em dia. Mesmo gente aí com faculdade e até mesmo doutorado tá complicado para arrumar trabalho. Mas a gente sabe que o problema disso não é em si a pessoa ou o conhecimento que ela tem, mas sim o governo de bosta que a gente tem. Esse é um grande ponto. E é por culpa disso também, né, propriamente aí do governo que não incentiva a galera a ler, né, como voltando aqui a falar até mesmo do pé de meia, que é um incentivo para que a pessoa não fique faltando aula, não mate aula para poder estudar. Eu acho sinceramente um grande erro isso aí,
tá? Ter que ficar pagando pra galerinha nova ir pra escola. Eu acho isso um grande erro, cara. Porque independente, cara, do que seja, a gente tem que gostar de fazer aquilo. A gente tem que ir com vontade. Então, se você tá sendo pago pra ir pra escola, que vontade que a galera vai ter de estudar? Que vontade que a galera vai ter de ter o conhecimento que ela precisa para no futuro ser alguém? Não tem. Não vai ter nada, sabe? A não ser que realmente a pessoa esteja interessada naquilo. Sonhe com aquilo. Tenha uma vontade de crescer, de melhorar de vida no futuro. Isso não é todo mundo que pensa. Não é todo mundo que pensa dessa forma, tá? Eu mesmo, falando por mim, eu só tenho até a 7ª série. Só tenho até a 7ª série. Entretanto, eu não sou um boçal. Nem mesmo tenho um conhecimento medíocre. Porque mesmo eu não estando na escola, eu fazia questão de sempre estar procurando alguma coisa, de sempre estar lendo alguma obra, de sempre estar lendo ou pesquisando alguma coisa, sempre adquirindo um novo conhecimento. Claro que tudo isso também é graças ao RPG. O RPG me ajudou muito nessa questão também, sabe? Mas eu não me orgulho disso. Eu não sou formado, eu não tenho orgulho. Mas entretanto, eu não sou medíocre em questão de alguns conhecimentos, de algumas coisas, sabe? E eu acho isso louvável pra mim. Agora, eu não quero isso pra minha filha, por exemplo. Eu quero que ela estude, eu quero que ela conclua tudo, eu quero que ela faça faculdade, eu quero que ela tenha uma carreira. Eu quero que ela tenha isso. Entretanto, eu não vou ficar forçando ela. Ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a pessoa tem que fazer o que ela quer, como ela quer, da forma que ela quiser. Certo? Pelo menos é assim que eu penso. Então, cara, na minha opinião, é uma pena que atualmente a galera não tenha esse interesse em ler. Porque, né, como eu falei ali, acabei que eu não concluí, a internet ela acaba desviando um pouco isso, né, a atenção do pessoal. O pessoal fica preso em TikTok, fica preso em redes sociais, mídias sociais, em YouTube. É foda, atualmente é complicado e eu sei. A galera tá mais apegada a redes sociais, entre outras coisas. Mas, cara, eu sei que dá pra você sim mostrar um interesse na leitura pro pessoal, pra que a gente tenha um futuro melhor com essas crianças. Só que, sei lá, eu acho que o incentivo falta muito também de dentro de casa, sabe? Eu acho que se os pais fossem um pouco mais interessados em que seus filhos tenham um futuro, né? Tenham uma profissão, sabe? Uma carreira, eu acho que seria melhor um pouco as coisas. Mas muitas pessoas não se interessam por isso, não estão nem aí. Tem mãe que coloca os filhos na creche só para não ficar com eles em casa. Então como é que as crianças vão se interessar por leitura? É uma pena, mas eu acho que se o Brasil tivesse uma pegada melhor e mais firme no incentivo de leitura, ao invés de ficar incentivando showzinho disso, showzinho daquilo, sabe? As coisas seriam muito melhor. Pelo menos essa é minha opinião. Eu acho que showzinho de graça aqui, showzinho de graça ali, internacional, não sei o que lá, tal, isso não vai gerar conhecimento nenhum. Só vai gerar mais desconhecimento, né? A falta dele. Porque o tempo que a pessoa tá ali vendo postagem de ídolo, de isso e aquilo em mídia social, é o tempo que ela poderia estar estudando, vendo alguma coisa. Mas não é o fato. E é uma pena. E eu ouso dizer a vocês, atualmente não temos a geração mais imbecil. Vai piorar. Espera mais alguns anos que vai piorar ainda mais. Tá? E eu não tô falando só a geração no Brasil, tô falando de forma geral, mundial, tá? A geração mais imbecil tá vindo por aí ainda, que é essa geração de mídias sociais que não tá nem aí para estudos. Em grande parte do mundo, pelo menos, do globo, né? Que outros países a gente sabe que pega firme e provavelmente vai continuar fazendo isso. O que falta aqui no Brasil, na minha opinião, não é o incentivo com dinheiro. Não é incentivando com dinheiro que a pessoa vai se sentir à vontade para adquirir conhecimento. Não é assim. A criança, na minha opinião, precisa querer, precisa ter incentivo. E como é que se incentiva uma criança a querer ler e obter conhecimento? Simples, vendo o pai ou a mãe lendo algum livro, vendo o pai ou a mãe falando sobre algum livro. É assim que se interessa, desperta, né? Faz com que a criança desperte o interesse de leitura. Não é fácil, porque criança sabe como é, né? É um pouco complicado, mas é muito melhor do que ficar só nessa de incentivar, pagando dinheirinho daqui, dinheirinho dali, quando no final a única coisa que essa criançada aí fez, no fim das contas, foi pegar o dinheiro e embolsar. É só isso que eles fizeram, porque adquirir conhecimento de fato
não adquiriram. Vocês acham? Manda aqui nos comentários pra mim, porque eu quero saber o que vocês acham disso tudo, cara. Vocês acham que o Brasil carece um pouco aí de conhecimento e que o conhecimento da grande maioria é medíocre ou de médio pra baixo? É o que eu acho, tá? É o que eu acho. Manda aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre isso, cara. Que é sempre legal a gente dividir essas ideias, né? Eu acho que a gente pode ser um povo muito melhor, não apenas o povo hospitaleiro, o povo que ri pra tudo, o povo divertido, o povo solidário, o povo isso e aquilo. E acabar deixando de lado aquele povo que também tem um ótimo conhecimento de tudo e é muito inteligente. A gente pode e consegue fazer isso sim, com certeza. Manda aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre isso, beleza? E muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui comigo. Tamo junto.